São Paulo e Atlético Mineiro, São Paulo 0 a 0. Ainda não tá acabando o jogo aqui, mas fazer um pós-jogo aqui com vocês. Porque é aquele jogo que, mano, a gente fica com uma mistura de sentimentos e a gente não sabe se é bom o empate, se foi bom, se dava pra ter feito gol. Porque eu fiquei com esse sentimento de que dava pra ter feito pelo menos um golzinho ali. E ainda também que por um lado é bom porque o São Paulo quase tomou uns 3 gols, que o Rafael fez 40 milagres esse jogo. Já vou falar mais sobre ele também, mas ainda tá acabando aqui, faltam uns 3 minutos pra acabar o jogo. Mas num total eu diria que foi um jogo ok. Aquele jogo que dentro que o São Paulo tava jogando eu esperava menos nos últimos jogos, né? Principalmente por conta do Zubeldia e tal, de alguns jogadores, da perca do Lucas Moura e Oscar, que hoje a gente viu que fez muita falta, porque o time com o Luciano como principal jogador de armação e de ataque, dá pra ver que não funciona. A gente sabe que não funciona, sempre quando tá o Luciano como esse cara, ele não é esse cara, ele é aquele cara pra ser segundo atacante, que aí sim ele joga bem, mas quando a pressão fica toda nele e ele tem que ser o cara do jogo, ele não consegue ser nesse sentido, né, desde o início do jogo. Não tô falando em questão decisiva, porque ele decidiu vários jogos, tudo quando ele é o cara do jogo assim, beleza. Mas num todo, eita, o São Paulo quase fez agora um gol de falta ali, pertinho. Mas é isso, o São Paulo teve um gol anulado no início do jogo. E um gol bem anulado, né? Mas foi um baita cruzamento do Cedric, que pra mim foi um dos principais jogadores desse jogo. Jogou muita bola hoje. Pra mim ele eu não sei se ele jogou mais como um ala, como um ponta, né? Porque o Ferrarese ali tava de terceiro zagueiro, mas às vezes o Ferrarese tava mais de lateral do que ele, então ele tava um pouco mais pra ala. Eu achei que funcionou ali os dois, e eu achei que o Zubeldia escolheu bem em algumas partes, né? Eu não gostei muito da escalação por não ter nenhum jogador de Cotia, mas eu achei que o Zubeldia escolheu bem a formação, porque o Atlético ele gosta muito de atacar pelas beiradas e o São Paulo com três zagueiros e ainda dois alas que marcam, que sabem marcar, né? Que é o Wendel e o Cedric. Ele conseguiu fechar bem, então durante muito tempo o Atlético não conseguiu atacar. E o São Paulo teve mais facilidade de atacar e de contra-atacar, mas mesmo assim o São Paulo não conseguiu fazer isso com muito bem, né? Não conseguiu fazer com tanta facilidade assim. Mas o Ferreirinha conseguiu quebrar bastante a linha às vezes, fez uma caneta absurda de costas no Natanael, que o Natanael inclusive era pra estar no São Paulo, mas o Ferreirinha que foi muito bom nessa partida inclusive também. Pra mim, o Ferreirinha e o Cedric foram os principais jogadores desse jogo, mas depois eu vou dar a nota de cada um, né, falar os principais pra mim, quem foi os principais jogadores, né, e quem foram os piores. Mas eu achei que foi muito bem. O Cedric foi muito bem cruzando, principalmente, e o Ferreirinha quebrando as linhas, driblando um contra um do Ferreirinha, pra mim foi muito bem hoje, que ele tava mal. Esse ano, pra mim, ele tava 100% mal nisso, ele não sabia finalizar, não sabia finalizar a jogada em si, que ele ainda tá tendo um pouco desse problema, mas driblando hoje, pelo menos, ele foi muito bem. Pra mim, ele foi o melhor do jogo, junto com o Cedric, não consigo falar um. O André Silva, que hoje entrou no lugar do Caleri, que pra mim eu acho que foi a única. Eita, quase tomamos gol. Pra mim foi a única troca, porque eu pensei que o São Paulo ia entrar hoje com o time reserva, mas o São Paulo entrou praticamente com o time titular, óbvio, sem o Lucas Moura, né, que tá machucado, o Paulo Maia, tudo. Mas dentro o que tinha foram os principais jogadores, né, tirando o Caleri que tava no banco. E o André Silva, hoje não jogou muito, né, deu alguns chutes no gol, mas não jogou muito. Ó, tá mostrando a defesa do Rafael. Pra mim, o Rafael hoje foi um absurdo. Pra mim, foi o melhor do jogo também, né? Que eu falei que foi só o Cedric e o Ferreirinha. Pra mim, o Rafael também foi. E eu achei que o André Silva ele foi participativo no jogo, alguns momentos, mas nada demais também. Não deu tanto perigo pro ataque adversário. Então, o André Silva achei que foi até que ok. O trio de zaga eu achei bom. Achei hoje foi tranquilo. Teve alguns momentos que deu uma sofrida, principalmente a Arboleda com o Hulk, né? Porque o Hulk é um baita no jogador, né? Então a Arboleda deu uma sofrida boa com o Hulk, mas dentro do possível a zaga até que se manteve bem. Se manteve bem. Mesmo que teve alguns lances que o Rafael teve que trabalhar, porque, né, principalmente em lance de bola parada. Mas eu achei que ele foi bem, o São Paulo foi bem na marcação. E no ataque nem tanto, né? Poderia ter sido um pouco melhor. Mas também o que falar dessa arbitragem, meu amigo? Pelo amor de Deus, essa arbitragem suja, mano. Não aguento mais essa arbitragem, é impressionante. O Lianco faz duas faltas, ele faz a primeira falta, toma amarelo. O Lianco hoje também só queria bater, impressionante. Esse maluco aí só sabe bater, só sabe xingar, só sabe ser marrento. Eu acho até um bom jogador, mas hoje pra mim exagerou. E aí no segundo lance, que foi uma falta clara, fora de lance já que o Lianco faz,
E foi expulso agora. Agora, final de jogo, agora que eu tô falando, o Lianco foi expulso, mas tinha que ter sido expulso antes. E aí, quando o Lianco foi expulso, o Zubeldia foi cobrar. Que pra mim, mano, vou ser bem sincero agora sobre o Zubeldia, tá ligado? Eu tenho todas as críticas a ele, mas eu não vou falar que ele tá errado agora em cobrar porque o Lianco não foi expulso. Porque eu estaria sendo hipócrita, porque se eu tivesse no lugar dele eu teria feito a mesma coisa e até pior. E a gente sabe do jeito que ele é, né? Obviamente, é explosivo às vezes até demais. Então ele tem que melhorar isso. Isso a gente sabe, porque a gente reclama quando é o Abel, quando são outros técnicos. E quando é ele, a gente também tem que falar, porque pra mim tá errado. Acabou o jogo agora, 0 a 0. Pra mim tá errado, mas ao mesmo tempo nesse lance ele não tava errado, mano. Pra mim nesse lance ele tava certo de criticar, eu ficaria puto também, e pra mim eu até faria outras coisas com o árbitro depois de ter sido expulso, mas eu não vou falar aqui porque o vídeo pode cair, tá ligado? Eu tenho que ser family friendly. Mas pra mim o Zubeldia tinha que ter feito até pior. Mas ele foi expulso, merecidamente, entre aspas, mas o Lianco pra mim tinha que ter sido expulso antes, só foi expulso agora no final do jogo, que não muda bosta nenhuma, que ele já tava fazendo um monte de falta. E é isso. Depois do jogo ali no primeiro tempo, eu acho que o São Paulo até que deu uma dominada um pouco mais do que o Galo, no ataque, principalmente, na defesa foi bem. E no segundo tempo ali não mudou muito no início do jogo, mas depois foi melhorando. O segundo tempo começou um pouco mole, né? O jogo um pouco cansado. A maioria das chances no segundo tempo foi um pouco mais do Atlético, por isso que o Rafael teve que dar mais trabalho. Aí depois entrou o Enzo Dias no lugar do Wendel, entrou o Alves, o Ferreira e o Caleri, né? Que depois eu quero falar sobre o Caleri, mas que pra mim já o erro do Zubeldia foi não ter colocado nenhum moleque da base antes. Pra mim já tinha que ter colocado o Alves pra jogar, principalmente o Alves, que né, pra suprir o Oscar, eu acho que tinha que ser o Alves no lugar dele, mas ele só foi colocar ali nos 25 minutos do segundo tempo, que pra mim entrou bem. Ele conseguiu ainda fazer uma falta ali, armar algumas jogadas, né? Não teve tanto tempo de fazer alguma coisa, mas entrou bem. O Ferreira, o atacante Ferreira, né, entrou ali na ponta e já começou com a principal chance de gol do São Paulo foi com ele, que pra mim ele podia ter chutado um pouco melhor, mas ele ainda assim atacou bem, é veloz. É um moleque que eu gosto muito. Então, pra mim, esses moleques tem que ter mais chance. E o Zubeldia, a principal crítica minha do Zubeldia é ele não utilizar a base direito. Pra mim, ele tem que utilizar a base, que é importante. Os moleques são bons, acabaram de ganhar a copinha. Tem que ganhar pelo menos tempo, mano. Ele às vezes não dá nem tempo pros caras jogar. E pra mim tem que entrar, mano. Tem que entrar 15 minutos. Aí no próximo jogo entrar 20, se for bem, 35. Entrar um tempo tal. Começar de titular em alguns jogos. Porque pra mim tinha que ter poupado, né? Porque agora tem Libertadores. Mas Enzo Dias entrou bem. O Alves entrou bem também. O Ferreira entrou bem. E o Caleri foi expulso, sei lá, 5 minutos depois que ele entrou. Pra mim, o Caleri hoje, se o São Paulo não teve mais chance de fazer gol e não ganhou o jogo hoje, eu botaria muito na conta do Caleri, que foi expulso de um jeito que não precisava, mano. Ele deu uma cotovelada no cara desnecessária. E pra mim ele foi muito mal nesse jogo, né? Não fez nada. O Caleri tá mal há muito tempo. Pra mim o principal problema do Caleri tá sendo psicológico. Ele precisa de um psicólogo, precisa tratar isso, porque ele tá mal há muito tempo, mesmo que fez o gol anulado no último jogo na Libertadores. Tá mal. Ele tá mal. Isso é ao concurso na torcida que ele tá mal. E pra mim, inclusive, tinha que ter colocado o Rian Francisco, mano. Já que botou o Alves, já que botou o Ferreira, botava o Rian Francisco. O Caleri já tá jogando a maioria dos jogos, ele tá mal, então bota o Rian Francisco pra jogar. Eu sei que o São Paulo tava 0 a 0, precisava fazer um gol, botou o Caleri provavelmente por causa disso, mas pra mim tinha que ter colocado o Rian Francisco. Mas num total do jogo é isso. Eu achei que. Eu pensei que o São Paulo poderia perder de 1 a 0 esse jogo, sendo bem honesto, né? Ou pelo menos manter um 0 a 0 ali, mas eu achei que o São Paulo jogou melhor do que eu esperava. Então, pra mim é um ponto um pouco positivo. Mas é isso. Vamos lá agora para as notas, né? Eu vou dar as notas dos jogadores aqui de acordo com o que eu vi. Eu vou falar primeiro, Rafael, um dos melhores do jogo, se não o melhor, foi o que mais salvou, nota 9, né? Ali eu acho que isso a gente concorda. O Wendel, eu gosto de ver o Wendel jogar, porque o Enzo Dias tá indo muito bem, né? O Enzo Dias tá mandando na posição, mas o Wendel é o principal, tecnicamente é o principal lateral esquerdo. Então eu gostei dele, vou dar um 7, 6,5, 7, porque eu achei que foi bem, principalmente com o Ferreirinha, eu gostei muito do jeito que eles jogaram nessa formação de... Foi um 3-5-2, né? 3-5-2 eu acho. Eu gostei da formação, eu gostei do jeito que eles jogaram, então ainda eu dou 7. Aí o trio de zaga, Alan Franco, também dou um 7. Pra mim ele é o melhor zagueiro do São Paulo, e hoje não foi nada de mais nem de menos. Então eu vou dar um 6,5, 6,5 pro Alan Franco. Arboleda 7, que pra mim marcou muito bem e teve muita dificuldade pra marcar o Hulk, mas conseguiu. Então eu dou um 7. E o Ferrarese eu dou 6,5. Eu gostei muito do Ferrarese, mas também não é nada demais. Mas eu gostei muito também do jeito que ele jogou junto com o Cedric.
Ali o Alisson, 7,5. Pra mim o Alisson sempre joga muito bem. Eu gosto muito do Alisson. Sente muita falta do Pablo Maia junto com ele, mas pra mim o Alisson 7,5 ali, tranquilo. Marcos Antônio, eu não vou falar que ele foi mal, tá ligado? Mas eu não gosto muito de ver ele jogar, eu não gosto dele porque eu acho que a volância do São Paulo com o Pablo Maia e Alisson é muito boa e ninguém entra à altura deles. Quando um tá machucado, o outro tá machucado, nenhum entra à altura deles. Nem o Bobadilha, nem o Luiz Gustavo, nem o Marcos Antônio, então não gosto muito. Mas eu vou dar um 6, porque ele também não comprometeu muito. Mesmo em alguns lances ele tendo falhado um pouco. O Cedric, pra mim, 8. Eu vou dar até 8,5, porque eu gostei muito dele. Ele cruza muito bem. Ele marca bem, sabe até marcar. E é uma surpresa, mano. É uma surpresa grata. E pra colocar no lugar do Igor Vinícius, que o Igor Vinícius também ninguém aguenta mais. Pra mim, pelo amor de Deus, ruim, fraco, lixo, não tem que jogar mais. Vamos lá. Luciano. Cara, o Luciano pra mim é um problema. Já falei aqui no vídeo. Quando ele é pra ser o principal cara, quando ele tá de meio campo e tem que ser o cara pra mandar no jogo ali, mandar no ataque, ser o principal jogador, ele não consegue segurar. Não consegue segurar o Rojão, porque ele não é esse cara, mano. Ele não é esse cara. Então pra mim é um erro ter escalado ele desse jeito. Pra mim tinha que ter colocado o Alves no meio campo e colocado o Luciano junto com o André Silva no ataque, só os dois ali, tranquilo. Até dava pra não ter colocado ele nesse jogo. Mas eu vou dar um 5 pro Luciano, porque hoje pra mim ele comprometeu em alguns momentos. E foi mal. Pra mim foi mal, Luciano, gosto muito dele, mas foi mal. Ferreirinha, 7,5. Gostei muito do jogo do Ferreirinha hoje. Fez dribles muito bons, né? Aquela caneta maravilhosa em cima do Nathanael. Mas 7,5 também, porque pra mim ele foi um dos melhores jogadores, mas acho que 7,5 é uma boa nota. André Silva eu dou 6, porque pra mim aquele bagulho, né? Não comprometeu e nem ajudou muito. Então 6. O Zubeldia, agora dá. Não, primeiro eu vou dar uma nota pro Caleri, né? Porque entrou depois o Caleri. Vou dar 0, né? Entrou e foi expulso, 0, não tem o que falar. O Alves eu vou dar 6, porque também não comprometeu e também nem fez nada de muito diferente, foi bem. O Ferreira eu dou 7 pela chance de gol, mas ele perdeu, então vou dar só 7. E o Enzo Dias, 6,5, né? Porque jogou pouco, fez o que tinha que fazer, marcou bem tudo, então vou dar 6,5. Aí depois entrou o Juan, também zagueiro, eu acho que só ele que entrou depois. Vou dar uma nota, sei lá, não vou dar nota, porque pra mim ele não foi tão bem. E falar do Zubeldia, eu achei que contra o Atlético Mineiro, a formação que ele fez encaixou bem pra anular o Atlético Mineiro, os pontos fortes do Atlético. Dito isso, o time do Atlético também não é bem treinado. Então não dá pra saber se o Zubeldia foi bem hoje ou se o Cuca que foi mal no do Atlético, tá ligado? Então eu vou dar uma nota 6 pro Zubeldia porque ele fez o básico, né? Podia ser melhor, o time poderia ser muito melhor, tanto tecnicamente quanto taticamente. O Zubeldia não consegue melhorar essa questão. Pra mim, ele não consegue melhorar nenhum jogador individualmente, então isso é um ponto fraco do Zubeldia, muito fraco. E pra mim ele é fraco nessa questão, em todas essas questões. Mas eu vou dar um 6 hoje, porque hoje ele foi melhor do que nos últimos jogos, tá ligado? Hoje ele pelo menos conseguiu encaixar uma formação que favoreceu o São Paulo. Não tanto ofensivamente, mas defensivamente, principalmente. Então, pra mim, um 6. E eu acho que é isso, mano. São Paulo tem que melhorar em muitos quesitos. Mas hoje um 0 a 0 contra o Atlético. A gente sempre tem problemas contra o Atlético Mineiro. Eu vou falar que foi ok. Eu não vou falar que foi um bom resultado. Nossa, fora de casa, um bom resultado. Não é bom. Porque dava pra fazer um gol, tá ligado? Eu penso pelo menos nesse jogo dava pra ter feito um gol. Então, se dava pra ter feito um gol e não fez, e o Caleri foi expulso e tudo, é um jogo que foi ok no máximo. Mas é isso. Tem pontos positivos nesse jogo e pontos negativos que eu acho que o São Paulo tem que melhorar. O Zubeldia tem que acordar, tem que utilizar mais a base. Que esse ano, se porque a base pode ser uma salvação, principalmente em momentos que a gente tem percas de jogadores importantes. É isso, rapaziada. Esse foi um pós-jogo que fazia muito tempo que eu não fazia. Espero que vocês gostem. Eu quero começar a fazer em live, então se inscreve no canal aí. Comenta aí se vocês gostaram, o que pode melhorar. Falem os pontos fracos aqui da live, tudo pra gente ter essa troca que eu gosto de saber, algumas coisas pra melhorar. Falem o que vocês gostam de saber, o que vocês gostam que eu fale. Eu espero conseguir opinar mais, porque tem muita gente que fala que sente falta de eu opinando sobre São Paulo. Então é isso. Se inscreva aí no canal que eu quero trazer muito conteúdo da hora esse ano. Tamo junto, se inscreve, me segue nas redes sociais, Caio Cassino. Tamo junto e é nóis, rapaziada. Vamos São Paulo.